marque com vídeo para inscrever. Na próxima vez para canal, né? Poei. O Lucas jogou o celular do Paul na piscina e ficou de castigo. Eu vou jogar o celular do Paul na piscina. Ah, Lucas, eu não acredito que você jogou meu celular na piscina. Ô mãe, o que foi, Paul? O Lucas jogou meu celular na piscina. Ah, Lucas, como você ousa jogar o celular do Paul na piscina? Vai pro seu quarto agora. Fim. Gostou do vídeo?